Bora lá, meus isótopos, questão 36. As células galvânicas ou pilhas são dispositivos capazes de gerar energia elétrica por meio de uma reação redox, que converte energia química em energia elétrica. Na tabela a seguir são apresentadas semi-reações de algumas células galvânicas. Analise as reações apresentadas na tabela e assinale a alternativa incorreta. Bom, meus isótopos, pay attention, please. Temos aqui uma questão de eletroquímica. Células galvânicas, pilhas. Então vamos dar uma olhada. Reparem bem, toda vez que nós falamos de ânodo é o local onde ocorre a oxidação. E se ocorre oxidação, o elétron é escrito no segundo membro da equação. Sempre, sempre, sempre que o elétron estiver representado no segundo membro da equação, é uma reação de oxidação. Agora, quando você tem o elétron no primeiro membro da equação, já é uma equação de redução. Então, no ânodo ocorre a oxidação, no cátodo ocorre a redução. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre isso, mas vou reforçar para vocês. Lembrem, ó, cátodo é local de ocorrer redução. As duas palavras começam com consoantes. Já ânodo é local de ocorrer oxidação. As duas palavras começam com vogais. Fácil, fácil, fácil. Então vocês decorem o CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E lembrando que, quando a equação é de redução, o elétron é escrito no primeiro membro da equação. Quando a equação for de oxidação, o elétron irá aparecer no segundo membro da equação. Feito isso, vou apagar aqui. Já entendemos a questão do elétron escrito no primeiro e segundo membro, então vamos analisar as alternativas. Letra A. Na célula galvânica 1, ou seja, na pilha 1, o zinco é o agente redutor e o dióxido de manganês é o agente oxidante. Calma lá, vamos com calma. O que o Diógenes vai fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar a pilha 1, a célula galvânica 1, e vou escrever aqui, ó, o que acontece no ânodo dela. Nós temos o zinco, Diógenes? Se convertendo em óxido de zinco. É mesmo, né, Diógenes? Com certeza. Reparem bem, vocês sabem que o NOx de substância simples é igual a zero. Johnny? Então vamos colocar aqui, ó, zinco com NOx zero. E eu sei que em compostos químicos, o zinco tem NOx fixo. E o NOx do zinco é 2+, ou mais 2. O que está acontecendo com o zinco? Ele está saindo de um NOx igual a zero e passando a ter um NOx igual a mais 2. Quando ocorre aumento de NOx, nós podemos afirmar que a espécie sofreu oxidação. Again, quando ocorre aumento de NOx, nós podemos dizer que a espécie sofreu oxidação. Sendo assim, o zinco metálico sofreu oxidação, então nós temos o zinco sendo o nosso agente redutor. Diógenes? A espécie que sofre oxidação, ela provoca uma redução. Tome bastante cuidado com isso. Sempre que uma espécie sofre oxidação, ela provoca uma redução. Sendo assim, a espécie que sofre oxidação é classificada como agente redutor. Continuando a análise, eu vou apagar aqui por questões de espaço. Agora vamos analisar o que acontece com o manganês ainda na célula galvânica 1. Nós temos o dióxido de manganês, é mesmo, Diógenes? Sendo convertido em hidróxido de manganês 2. Então eu anoto aqui e nós vamos brincar de ser feliz. Preste atenção. Eu sei que o NOx do oxigênio, na maioria dos compostos,
é -2. É verdade, Diógenes. Pronto. Se o oxigênio na maioria dos compostos apresenta NOx igual a -2, o manganês aqui, NOx mais 4. Mas por que, Diógenes? Porque em substâncias compostas, o somatório do NOx é igual a 0. Se cada oxigênio tem carga -2 e eu tenho 2 oxigênios, isso dá um total -4. Sendo assim, o manganês mais 4. Agora, outra coisa que eu sei, a hidroxila, ela tem NOx -1. A hidroxila é um íon composto monovalente. Como eu tenho duas hidroxilas, isso dá um total -2. Ou seja, o manganês aqui mais 2. Se vocês repararem, o manganês saiu de uma carga mais 4 para uma carga mais 2. Ocorreu uma redução. Redução é quando o NOx diminui. Se o manganês sofreu redução, eu posso afirmar que o dióxido de manganês é o nosso agente oxidante. Pode, Diógenes? Posso e devo. Lembrem que quem sofre redução provoca uma oxidação. Sempre que uma espécie sofrer redução, essa espécie será o agente oxidante. Então, lendo novamente a alternativa A, na célula galvânica 1, o zinco é o agente redutor e o dióxido de manganês é o agente oxidante. Perfeito, perfeito, perfeito. Mas lembre-se que a questão que é a alternativa incorreta. Bom, meus isótopos, vamos analisar a alternativa B. Antes disso, deixa eu apagar aqui. Alternativa B. No cátodo da célula galvânica 2, é necessário uma carga igual a 2 farads para depositar 215,74 gramas de prata. Ah, Diógenes, como que eu faço isso? Primeiro, pilha 2, cátodo, nós temos o óxido de prata sendo convertido em prata metálica. E para essa conversão acontecer, são necessários 2 mols de elétrons. E eu não posso me esquecer que existe uma relação que diz o seguinte: cada mol de elétron é equivalente a 1 Faraday. Então, se eu tenho na equação 2 mols de elétrons, eu tenho 2 Faradays. Então, o que o Diógenes vai fazer? Ele vai pegar a equação 2 e fazer o seguinte: como são 2 mols de elétrons, eu vou pôr aqui 2 Faradays produzem 2 mols de prata metálica. É só vocês observarem a equação que está destacada na questão. Deixa eu apagar aqui. Ó, pronto. Então, reparem bem a relação. 2 mols de elétrons produzem, obviamente, quando eu tenho óxido de prata e água, 2 mols de prata. Tá, Diógenes? E aí, o que eu faço? Na tabela periódica, eu posso pegar o peso atômico da prata, que é aproximadamente 108. Então, eu vou dizer o seguinte: 2 Faradays está para 2, que multiplica 108. E eu, você, nós sabemos que isso dá 216 gramas. Tá, Diógenes? A alternativa está certa ou está errada? Corretíssimo. 215,74 é aproximadamente 216. Sendo assim, a alternativa B está correta. Bom, meus isótopos, agora vamos analisar a alternativa C. Antes, deixa eu apagar aqui. Alternativa C. Na célula galvânica 3, se o número de mols de hidróxido de níquel 3 e cádmio dobrarem, a corrente elétrica e o potencial da pilha também dobram. Não. Não. Mas por que, Diógenes? Entendam, o potencial padrão, seja ele de oxidação ou redução, é uma propriedade intensiva. Again, propriedade intensiva. Mas o que isso significa, Diógenes? Eu vou dar como exemplo uma propriedade física que é o ponto de ebulição e vou falar da água. Ao nível do mar, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Diógenes, então quer dizer que se eu tenho 100 ml de água
ao nível do mar, essa água ferve a 100 graus Celsius. Se eu tenho 1 litro de água ao nível do mar, essa água ferve a 100 graus Celsius. Se eu tenho 1 metro cúbico de água ao nível do mar, essa água irá ferver a 100 graus Celsius. Isso é uma propriedade intensiva, não depende da quantidade. Sendo assim, se nós dobrarmos, triplicarmos, quadruplicarmos o número de mols, tanto do hidróxido de níquel como do cádmio, o potencial não irá sofrer alteração. Então, eu, você, nós já sabemos que a alternativa incorreta é a de letra C. Mas como esse vídeo tem o intuito de revisar o conteúdo, vamos analisar a alternativa D. No cátodo da célula galvânica 4, o número de oxidação do chumbo varia de 4+ para 2+. Bom, preste atenção, estamos falando da pilha 4, especificamente do cátodo. E a questão cita a variação do NOx do chumbo. Eu vou anotar aqui então. Diógenes? Vamos colocar aqui, ó. PbO2 se convertendo em PbSO4. Tá, Diógenes? Como que eu vou deduzir aí? Prestem bastante atenção. Como nós já mencionamos agora há pouco no vídeo, na maioria dos compostos, o oxigênio tem NOx igual a -2. Então, eu coloco que o oxigênio é -2. Como eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, isso dá uma carga de -4. Sendo assim, o chumbo tem NOx +4. Diógenes? Porque em substâncias compostas, o somatório do NOx é igual a 0. Agora vamos para o lado de lá, o segundo membro da equação. Eu, você, nós precisamos lembrar que o sulfato é um íon bivalente, ou seja, o sulfato tem carga 2-. Sendo assim, o chumbo terá carga 2+. Então, reparem bem, o chumbo saiu de um NOx +4 e passou a ter um NOx +2. Sendo assim, a alternativa D está correta. Bom, meus isótopos, se vocês entenderam a resolução da questão, gostaram do vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários, ajudem o nosso canal a crescer. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.